Olá, boa noite. Começando o nosso Câmara Debate. Dos 295 municípios de Santa Catarina, 32 apresentam alto risco de contaminação pelo mosquito da dengue, entre eles Balneário Camboriú. O tema do programa de hoje é a dengue e os inúmeros focos na nossa região. O Câmara Debate começa agora. E para falar sobre o tema de hoje, eu recebo os vereadores Assinil Medeiros, do PR, o vereador Marcos Curtis, do MDB, a secretária de Saúde do nosso município de Balneário Camboriú, Andresa Haddad, e também o Rafael Neis, que é diretor da Vigilância Ambiental. Quero agradecer a todos por estar tratando de um tema tão importante que, infelizmente, nós temos que tratar a nível de governo, mas que é um problema, sabidamente, da maior parte da população, que acaba não cuidando do que deveria cuidar. Eu gostaria, antes de tratar do assunto, principalmente da nossa cidade de Balneário Camboriú, que vem apresentando alguns números preocupantes, o boa noite de cada um dos nossos convidados de hoje, começando lá na ponta pelo vereador Marcos. Obrigado, vereador, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Lacerda, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui mais uma vez no seu programa e para que a gente possa debater aí de um tema tão importante, tão recorrente na nossa cidade, né? Nós sabemos aí que Balneário Camboriú sempre apresenta um grande número, mas aqui no decorrer da conversa eu quero citar alguns exemplos do meu pensamento, o porquê que Balneário Camboriú apresenta esse número grande de casos em Balneário Camboriú, né? Assim, eu tenho uma visão e eu gostaria, durante o programa, a gente pudesse discutir essa minha percepção, se é isso mesmo que acontece. Com certeza, vamos sim. Secretária Andressa, obrigado, boa noite por estar aqui conosco para tratar desse tema de interesse da nossa coletividade. Boa noite, eu que agradeço estar aqui com vocês, é um tema muito importante para que a gente venha abordar, agradeço em nome da Secretaria de Saúde. O espaço, falando com a comunidade, é extremamente importante, porque é através dessa ferramenta que nós conseguimos passar todos os detalhes de como cuidar, porque a responsabilidade não é somente da Secretaria, do órgão como Secretaria de Saúde, e sim de cada um de nós como cidadãos. Então é muito importante esse espaço. Obrigada. Vereador Assinil, boa noite, tudo bem? Boa noite, Lacerda. Estamos aí para debater esse assunto muito importante. Que bom, parabéns também por convidar a secretária, né, de saúde, também o diretor, para debater esse assunto que é muito importante na nossa cidade. Com certeza. Rafael, muito obrigado por estar aqui conosco, boa noite. Eu que agradeço, Lacerda, boa noite ao pessoal de casa. Então, como os colegas já falaram, é um tema muito importante e a comunidade tem que estar atenta, porque com saúde a gente não brinca, né? É verdade. Olha, só para que você de casa tenha uma referência, de 2018 para 2019, o Brasil teve um aumento de 149% dos casos de registro de dengue no país. É um número bastante alarmante. E eu conversava antes de começar o programa, nos bastidores, e lembrava de 1994, 93, na cidade de Niterói, do Rio de Janeiro, quando já se discutia e já trabalhava forte a tentar eliminar o mosquito da dengue, que já era uma epidemia no Rio de Janeiro, e eles usavam aquele carro fumacê. E olha o tempo que se passou de lá para cá. Já se passaram mais de 25 anos, se eu estiver errado aqui, alguém me corrija no tempo, mas eu acho que já dá mais do que isso, que é mais de 25. E a gente continua percebendo os mesmos problemas que aconteciam no passado, e a população sabedora, o município, o estado, o governo federal tem feito inúmeras campanhas para tentar diminuir essa situação. Em função disso, eu gostaria de começar com a secretária para a gente entender por que Balneário Camboriú, apesar de ser uma cidade considerada uma cidade moderna, uma cidade que trabalha principalmente o turismo, a parte central da cidade é a que mais tem focos do mosquito. Por que isso acontece e por que tanta demora em se eliminar um problema
que já vem há muitos anos assolando o país, secretária? Bem, o município ele trabalha muito a questão da prevenção, da promoção em saúde. Nós estamos muito presentes, tanto nos bairros, na comunidade em si, através dos veículos de comunicação. E os nossos agentes endêmicos, eles circulam muito toda a região, né? E nós temos uma grande aceitação. A minha visão, Lacerda, referente a esse processo é pura e simplesmente porque a comunidade ela não trata isso como deveria, com a importância dos cuidados que são simples, que é cuidar a água parada, cuidar aquele potinho do cachorro que precisa ser lavado, por mais que a água esteja limpa, todos os dias ele precisa ser lavado, o cuidado da caixa d'água, das calhas das casas, e nós temos um acúmulo muito grande na região central devido aos moradores. Nós temos uma grande circulação desses moradores, né, que são aqueles flutuantes que moram em outros municípios e que vêm para cá no final de semana, então não tem o cuidado com os seus apartamentos que estão fechados, com o banheiro que não está sendo utilizado, e também aqueles moradores. Nós, infelizmente, o brasileiro ele tem muito a questão da política, mas isso está lá longe, não é aqui, o foco não teve o caso próximo, e aí eu não me preocupo. E isso é o dever de cada cidadão. Então, a minha visão é que falta a responsabilidade social de cada morador aqui de Balneário Camboriú. E não só de Balneário, mas de todo o Brasil. A gente tem que encarar nesse formato. Antes de conversar com os vereadores, Rafael, você tem feito um trabalho e recentemente eu acompanhei uma matéria sua, inclusive com imagens de drone do centro da cidade, em que mostrava a situação de modo geral. Gostaria que você falasse um pouquinho da situação que você está vivenciando da nossa cidade, do município, e os trabalhos que vêm sendo realizados, para a gente, a partir daí, entrar na área do trabalho político. O trabalho do programa Dengue, assim como a secretária bem falou, o nosso trabalho, na verdade, é prevenção, é preventivo, né? Então, por que prevenção? É você agir antes de acontecer. Então, Balneário Camboriú, bem como você falou, é um dos 80 municípios de Santa Catarina que é considerado infestado. O que quer dizer infestado? A gente tem a condição de muitos mosquitos Aedes aegypti, que é um mosquito transmissor da dengue, chikungunya, zika e outras doenças que podem ser transmitidas por ele, né? Tendo essa infestação, qual é o risco que tem ali? O risco é iminente. A cidade é cidade turística, vem muita gente de fora, principalmente da região centro-norte do país, da região nordeste, onde este ano está acontecendo várias epidemias de dengue grande. E o que acontece? A pessoa vem de lá para cá, né? Chega aqui em Balneário Camboriú, não sabe que está com dengue, foi picada, ela veio para cá, aqui desenvolve os sintomas, e quando está desenvolvendo os sintomas, aí sim, o nosso mosquito aqui, que por enquanto ele está sadio, pica essa pessoa na fase viral, e aí sim pode começar um ciclo de transmissão. Foi um caso que aconteceu na Barra ali, foram 3 pessoas que foram consideradas casos autóctones, né, que é aquele caso que a pessoa contraiu dentro do município, não teve nenhum deslocamento para nenhuma cidade ou nenhum estado, né, então é considerado caso autóctone. Então, quer dizer, ali pode ter sido um mosquito que picou uma pessoa doente ou já veio contaminado de outra região e assim pode começar um ciclo de transmissão. Então, o que as pessoas têm que entender? Para ter uma epidemia, para ter um surto, tem que ter dois itens importantes, que seria a quantidade grande de mosquitos, que é infelizmente o que a gente está tendo, não só em Balneário Camboriú, como toda a região aqui, da nossa região aqui e do Brasil, e pessoas doentes. Então, esses dois casos se juntando, pode começar assim um surto ou uma epidemia de qualquer uma das doenças, não só da dengue. Sim. Os vereadores, não sei quem quer começar, fique à vontade. Só para mim entender, se vir outra pessoa de outra cidade, picado por esse mosquito, vindo aqui, tá em Balneário Camboriú, se um mosquito desse pica ele transforma a doença, ele coloca ovos na água, como é que é? Ou transmite já, porque a pessoa está com esse... Contaminada com a dengue. Contaminado. Um mosquito pica ele absorve a doença. Isso, a hora que ele suga o sangue, o vírus acaba vindo junto. Transmite em picar outra pessoa, ou ele tem que ir primeiro ir na água, que a água parada, e colocar ovos, tudo para surgir o mosquito que é transmissor dessa doença. O que acontece? A pessoa vem com a doença, está na fase viral, que a gente chama, né, que é quando o vírus está ativo no organismo. Esse mosquito sadio pica essa pessoa, quando ela picou a fêmea, né, que faz que se alimenta do sangue humano, ela puxando o sangue, vem o vírus junto. Vindo o vírus junto, não exatamente naquele momento, ela picou a outra pessoa, já vai contaminar. Leva em torno de 3 a 4 dias para o vírus ficar incubado nas glândulas salivares do mosquito. Aí sim ela vai fazer a nova repasse, que a gente fala, a nova alimentação.
Então, assim, qual que é a ideia do mosquito? Ele fazer se alimentar do sangue humano, ela se ficou satisfeita, ela vai procurar um lugarzinho com água para botar os ovos. Primeiro ela se alimenta, para depois botar os ovos. E aí, após 3 ou 4 dias, ela faz o chamado repasto, e ela volta para fazer se alimentar novamente do sangue humano. E esse ciclo é perpetuo. Tá, mas nesse primeiro contato, como perguntou o vereador, já transmite o vírus, é isso? Sim, se a pessoa estiver na fase viral. Na fase viral. Se a pessoa estiver... A pessoa que está recebendo a segunda picada. A segunda picada. Por exemplo, como eu disse o vereador, já pode ser contaminado. Pode ser contaminado. Antes desse processo todo que o Rafael colocou aqui. Pode. Entendi. E também, então, o mosquito que fala, então, é mosquito fêmea. É a fêmea que pica, que faz a coloca os ovos e aí... O macho é do Aedes responsável pela aegypti, transmissão, né? Isso, o macho do Aedes aegypti ele só se alimenta da seiva das árvores, das folhas ali. Então, quer dizer, o macho ele fica na mata, né? Mata ou em alguma árvore, alguma coisa, e quando vai fazer, a fêmea procura para fazer a cópula ali, e depois sai ela que produz. E ela só coloca os ovos, tudo só em águas paradas. Água parada. É que a gente tem que... só em águas paradas. Tem que distinguir o que é, por exemplo, uma caixa d'água, uma água parada, quer dizer, a pessoa vai entender, mas tem uma circulação de água, assim, né? Mas não tem uma troca de água fluente, vamos dizer, a caixa d'água lá, tem uma circulação de água, mas ela não troca aqueles 500 ou 1000 litros automaticamente, então demora, então ela vai enchendo e aquela quantidade de água... É o suficiente para que o ciclo aconteça, isso. não é isso? Exatamente. Como na mata, né? Na mata, assim, chove, tem uns buracos, né? Na mata aí, quer dizer, tem água parada ali, então aquilo dali, se o mosquito fêmea, né, ir lá colocar o ovo dali já, então sai. Pode eclodir. O que acontece? O Aedes aegypti se adaptou muito bem ao meio urbano, né? Então dificilmente tu vai encontrar ele no meio da mata. Até porque tem outros tipos de mosquito que vão concorrer com a mesma ovoposição que a gente fala que é o local onde botar os ovos e outros predadores. Então o Aedes aegypti no meio urbano se adaptou muito bem por causa disso. Não tem tanto predador. Até porque não tem predador. Não tem predador. Qual é o predador do mosquito aqui no meio urbano? Não temos. Então teria lagartixa, teria uma pererequinha, mas o pessoal vai lá, acaba matando, né, fazendo outra coisa. Então... E a secretária, tem como qual bairro da cidade nossa que tem esse foco da dengue? E quantos tem aqui Nós no município? Temos muitos, né, Rafael? São alguns bairros aqui de Balneário Camboriú que tem foco. E aonde os agentes endêmicos estão atuando, fazem a verificação, que são de 2 a 3 visitas, e eles avaliam, analisam aquele foco, né? Eles controlam o foco. Então todos são esses focos que, não só aqui em Balneário, mas em todos os outros municípios, né? Trabalham nesse mesmo formato. E são esses focos que nós precisamos controlar, onde é feito então todo o controle pela dengue nos processos todos. E quando há casos como nós tivemos lá na Barra, é feito todo o fumacê, a orientação para todos os moradores, aquela família, enfim, então é todo um processo para que a gente consiga evitar, mas isso tudo não adianta se não tiver a conscientização das pessoas. Vereador Marcos, eu queria fazer uma observação lá no início do programa, não sei se cabe agora ou mais à frente. Sim, também cabe. O que eu penso é que, assim, Balneário Camboriú, eu já acompanho bastante tempo, assim, o pessoal da dengue, o Márcio, que era coordenador antes, agora faz 2 anos que o Rafael está na função, né, Rafael? Já conheço a equipe assim um certo tempo. E eu vejo que Balneário Camboriú, ele tem um diferencial. Diferencial de quê? De trabalho, Lacerda, na questão. Por quê? Porque você pega algumas cidades vizinhas e você vê que o número de casos, né? Não de casos, né? Porque casos é outra coisa, o número de focos, né? São bem pequenos, né? Eu, no meu entendimento, a gente já conversou algumas vezes, assim, eu penso que esse número, ele é irreal, entendeu? Ele é irreal, esse número pequeno nas outras cidades, de foco. Porque Balneário, pelo trabalho que Balneário tem, quanto mais o trabalho é desenvolvido, quanto melhor o trabalho, mais vai se encontrar foco na cidade. Como a Andressa falou, tem que haver conscientização, a comunidade tem que a cada dia mais se conscientizar dessa situação para não deixar essas coisas acontecerem na sua residência, mas Balneário Camboriú apresenta, no meu entendimento, um número grande porque o trabalho é muito bem feito, entendeu? Então, assim, às vezes você pensa, Balneário Camboriú está com 1000 casos e realmente é bastante coisa. Mas eu tenho certeza do que eu vou falar agora. Tenho certeza que a equipe de Balneário Camboriú, se fosse trabalhar em algumas cidades vizinhas,
com certeza o número dessas cidades vizinhas seria muito maior que Balneário Camboriú. Então, assim, eu entendo que Balneário Camboriú, muitas pessoas já têm um cuidado, tá, muito bem, por quê? Porque a equipe trabalha, né, há muito tempo nesse sentido. Então, eu tenho esse entendimento. Não sei se eu estou muito fora, mas aí eu acho que assim, hoje é um dia também de a gente poder perguntar algumas situações, como o vereador Medeiros falou, porque o Rafael e a Andressa são da área, eu acho que vão poder elucidar tanto nós vereadores como a própria comunidade. Perfeito. Nós fomos abordados no ano passado, o Rafael vai lembrar, quando nós divulgamos os números, que é divulgado por todo o estado, nossa, Balneário tem muito, são muitos focos e tem alguma coisa errada. Eu disse, não tem nada errado. Pelo contrário, nós estamos fazendo o nosso trabalho, a dengue está muito presente na comunidade. A dengue, apesar do número que nós temos de profissionais, que muitas vezes acabam tornando essa passagem difícil, mas mesmo assim os agentes endêmicos e o Rafael, enquanto diretor dessa área, faz com que o processo ocorra. Nós então estamos identificando os focos porque estamos muito atuantes. Essa sua visão, vereador, é a realidade mesmo, é o que nós sentimos na secretaria e visualizamos, e por esse motivo nós temos um grande número de focos, mas nós temos um pequeno número de casos confirmados de dengue, porque nós estamos muito atuantes nesses focos. Esse é o diferencial. Atuar mostra a quantidade elevada, mas a contrapartida é que não tem pessoas contaminadas pelo vírus que contraíram na cidade. E aí eu concordo com o vereador Marcos. Realmente é um trabalho de prevenção que o município vem fazendo muito bem. Um exemplo desses números que o vereador citou, eu vou voltar no tempo e talvez vocês se recordem, a cidade de Itajaí, quando teve o título da capital da AIDS. Mas era uma cidade que apresentava números, resultados, trabalhava efetivamente no combate ao HIV. Então, ela foi lá em cima, mas por quê? Porque trabalhava. E o que está acontecendo na cidade de Balneário Camboriú com relação a esses números, pelo que eu estou entendendo, e eu acho que a percepção do vereador está correta, é exatamente isso. É consequência de um trabalho eficaz que vem fazendo a Secretaria e os seus órgãos competentes. Nós temos um intervalo e voltamos na sequência para continuar falando desse tema tão importante, que acima de tudo é importante que você, do outro lado, tenha consciência do seu papel dentro desse nosso contexto aqui. Um instante só e voltamos já. Onde será investida a verba de educação este ano? E o transporte público? Vai mudar? Estamos preparados para o turismo neste verão? Não basta ter as perguntas, é preciso saber as respostas. Quem acompanha o que acontece na Câmara de Vereadores ajuda Balneário Camboriú a crescer. Sessões toda terça e quarta às 18h30 na Câmara, pela TV ou pela internet. Acompanhe também pela TV Câmara nos canais 20 e 39.5 da TV a cabo CCS ou pelo site balneariocamboriú.sc.leg.br. A EMASA continua investindo. Faça a sua parte. Na hora do banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Estamos de volta com o nosso Câmara Debate, segunda parte do nosso programa. O tema de hoje é dengue e os focos na nossa região que têm aumentado e chamado a atenção, principalmente na cidade de Balneário Camboriú. No bloco anterior, falamos inclusive do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo nosso município e por isso poderemos chamar de alarmante alguns números, mas é exatamente o oposto. É porque a equipe que trabalha nessa área vem fazendo um bom trabalho. Os convidados que estão tratando desse tema e debatendo aqui conosco é o vereador Assinil Medeiros, do PR, o vereador Marcos Curtis, do MDB, a secretária de Saúde do município de Balneário Camboriú, a Andressa Haddad, e o diretor da Vigilância Ambiental, o Rafael Neis, que está aqui falando sobre esse tema. Nós falávamos sobre essas informações no bloco anterior com relação ao trabalho que vem sendo desenvolvido. Vamos falar em números agora para poder dar uma clareada para o nosso telespectador e depois entrar também no trabalho de prevenção, o que falta ainda à população atuar.
Eu não sei quem pode falar, essa secretária ou... Lacerda, Pois não. antes deles falar no número, eu só queria que aí de repente eles podem responder juntos. Fique à vontade. Se a gente comentou do atendimento, do número de lugares que Balneário Camboriú executa, faz a visita e tal. O Estado, ele tem uma pesquisa ou ele vai procurar nos municípios o número de pessoas, tem esses dados para a gente saber? Porque assim, Balneário Camboriú, vamos supor que faça 10 mil visitas por ano, não tem ideia de números, mas o Estado sabe o número que as cidades também têm para a gente ter de repente uma visão de como está sendo o trabalho em outras cidades. Trabalhando em outro município, né? Tem. O vereador Marco, assim, o Estado, na verdade, ele está presente no nosso município, eles vêm mensalmente fazer a supervisão em cima da gente. Então, assim, nós temos um manual, a gente segue o manual do Ministério da Saúde, então, como a secretária falou, todos os municípios devem segui-lo, né? Porque existem normas, existem técnicas a serem apresentadas e aplicadas no dia a dia. E o Estado, sim, ele vem fazer a supervisão para ver se nós estamos falando de acordo com aquilo que a gente está informando no sistema, né? Que tem o sistema do Vigilantes, que ali é digitado o número de focos, onde foi encontrado, quantas visitas, né? E o Estado, ele vem realmente, né? Claro, ele não vem só para supervisionar, ele também vem para ajudar. Sim. Em alguns aspectos, de repente solicitando melhoras no programa, conversando com a gestora, conversando com o prefeito, de repente ali tem que, sei lá, comprar um outro veículo, tem que adquirir mais agentes para o programa. Então, o Estado está como suporte, claro, também ele faz a parte dele com supervisão. Acredito que sejam feitos nos outros municípios também, né? Claro que a gente tem uma meta para atingir, e pode variar de chuva, quantidade de agente, pessoas em casa ou não, até porque o nosso município é um município um pouquinho diferente de Camboriú, um pouquinho diferente de Itajaí, porque pela verticalização dos nossos imóveis, então na temporada a gente encontra muitos imóveis abertos, só que chega no inverno, baixa a nossa produção, mas não quer dizer que a gente deixou de fazer, e sim porque os imóveis estão fechados. Então tem toda esses materiais que o Estado ele vem perguntar como é que está, se está funcionando de acordo. E números? Quem pode falar de números? Rafael. Você também, Rafael? E pode, depois, na sequência, por que é tão difícil conscientizar as pessoas? Vamos falar dos números, se o secretário depois quiser. Só para vocês terem uma ideia, até o primeiro trimestre agora de 2019, a gente teve, até a semana passada, 692 focos do Aedes aegypti. Então a gente tem que cuidar com o que é foco e o que é doença, né? Certo. Então, foco do Aedes aegypti e foco de dengue, que daí no caso é foco da doença, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, de repente a gente fala que tem 700 focos de dengue. Não é de dengue, é do mosquito. Do mosquito, né? Exatamente. Então, nesses três primeiros meses que a gente fez, o que o programa já produziu em cima disso? Em torno de 28 mil visitas, seja ela de visitas domiciliares, visitas em armadilhas, visitas em pontos estratégicos, que é aqueles locais que, pela natureza do comércio, ele acaba oferecendo risco, que seriam ferro-velhos, borracharias, lojas de piscinas, né? Demanda de denúncia, vistorias com o drone. Então o drone para nós foi uma grande, eu vejo com grandes olhos para isso ali, porque é locais que a gente não conseguia verificar, né? Ou de repente uma calha de grande altura que a gente não conseguia chegar nem com a escada, tu vai com o drone, faz a foto, depois a gente desce, mostra para o morador, né? Orienta, dá um prazo para resolver, porque às vezes o foco está ali em cima e tu elimina tudo embaixo. Sim. Só que de repente o foco está lá em cima e vem. E a gente já pegou alguns casos, algumas situações de risco, vamos dizer assim, que conseguiram já eliminar vários possíveis criadouros ali. Qual a dificuldade De conscientizar as pessoas? Porque é tão difícil as pessoas entenderem a importância de eliminar esse mosquito. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da epidemiologia, né? Os dados epidemiológicos, quando eles são lançados e quando eles são analisados, isso traz o formato de trabalho que cada secretaria ele tem que conduzir. E assim também as famílias, as pessoas que moram naquele município. Quando um dado epidemiológico ele é lançado, significa, preste atenção, esse município precisa de cuidado, esse paciente, esse município precisa de cuidado. E quando falamos de dengue, significa, e isso é muito óbvio e é intrínseco, não tem como separar, que quando os focos eles estão maiores, significa que as pessoas elas não estão tomando os seus cuidados. E, ao meu ver, não só a questão de não dar importância, mas também a vida corrida que nós temos. Hoje é pai, mãe, é todo mundo trabalhando e nós corremos muito no dia a dia e acaba se sempre deixando ou também não dando a devida importância.
E isso vai passando. E também aquelas pessoas que analisam a questão do foco, mas o foco aconteceu foi lá na Barra, eu moro na região norte, não vai vir aqui, o mosquito vai demorar para chegar. Não, não é assim. Ele está do seu lado. E o que eu falei no bloco anterior, o brasileiro, infelizmente, ele tem uma cultura enraizada que é da questão de não prestar atenção nas questões de segurança. Não custa nada, é rápido. Se você tiver aquela rotina diária de fazer isso, o seu cachorro, quando você vai alimentar, lave. O nosso prato a gente lava todos os dias. A mesma coisa você tem que ser a comida do cão. Ter o cuidado com a calha, não precisa ser diário, mas ter aquele costume de fazer a avaliação. E isso é para a nossa segurança e para a segurança de todos. Então falta sim a conscientização devido à questão de isso não vai acontecer, não é na minha porta, é na porta do vizinho. Sim. O Rio de Janeiro tem uma campanha interessante, não funciona, infelizmente, porque a população do Rio de Janeiro parece que se acostumou com a dengue, acha isso uma doença normal, pelo menos é o que parece, né? A gente tem percebido isso, que é os 10 minutos que você usa na semana para fazer esse tipo de... 10 minutos contra a dengue. 10 minutos contra a dengue. Uma semana tem 10 mil minutos, você tira 10 minutinhos desses 10 mil. Pois é, e é basicamente o que a secretária falou, né? 10 minutinhos, se você tirar um tempinho por dia, a gente elimina os focos. A gente percebe assim que nas vistorias, o que os agentes, nos relatos, até eu sou agente de campo, né, estou hoje como diretor, o que a gente vem percebendo é que as pessoas elas têm o conhecimento, só que falta é colocar em prática. A gente, por exemplo, dá um exemplo, vou na casa do seu João chego lá reclamando de muito mosquito, que está acontecendo muito, acho que o pessoal deve estar reparando isso, esse ano de muito mosquito, da onde ano passado não tinha, o que está acontecendo. E as pessoas vão, mas tem que olhar a casa da Dona Maria aí do lado. A minha casa, aqui do seu João, está tudo certo. Tá, seu João, posso dar uma olhadinha na casa do senhor? Só para vocês terem uma ideia, 80% a 90% das pessoas que reclamam de mosquito, que apontam um vizinho, né? Lembrando que tu aponta um dedo e tem 3 apontando para você, a gente encontra focos do Aedes dentro da casa da pessoa que está reclamando. Então assim, peraí, o que está acontecendo nisso? A gente tem que analisar. A gente percebe, perguntar para uma criança de 10 anos, onde é que o mosquitinho da dengue se cria? Ela vai dizer para ti em água parada, tio, ali no pratinho de planta, ali na calha. E por que nós, adultos, que a gente pode agir, a gente não está fazendo a nossa parte? Então, como a secretária falou, de repente a vida corrida, de repente deixa passar, o mosquito não deixa passar, ele está fazendo a parte dele, que é perpetuar a espécie. Se alimenta de sangue humano, bota o ovinho na água. Se alimenta de sangue humano, bota o ovinho na água. Uma fêmea, para vocês terem uma ideia, ela pode botar de 400 a 600 ovos, que em 7 dias viram novos mosquitos, que vai dando aquele ciclo que parece que não tem mais fim. E o ciclo de vida do mosquito? 30 dias se não tomar um tapa antes, né? 30 dias normal se não tomar um tapa. Isso é igual o nosso também. O ser humano também tem uma expectativa, né? Mas pode acontecer uns tapas no meio do caminho, né? Tapa no meio do caminho. Mas como a gente falou, 7 dias você tem um novo mosquito pronto. Então, a gente percebe bem que as pessoas, mas por que não faz aqui no Rio de Janeiro? Faz aquela aplicação do fumacê que resolve. Gente, se inseticida resolvesse alguma coisa, a primeira epidemia que eu lembro, acho que foi em 83, grande de dengue, acho que foi no Rio de Janeiro. Se fosse isso, já tinha resolvido o inseticida. Na verdade, o inseticida, o fumacê, que a gente fala que é o UBV, ultra baixo volume, ele é o nosso último recurso contra o mosquito. O que acontece? Aconteceu um caso de pessoa doente, o Estado nos notifica, a gente abre um raio de 150 metros ao redor da casa daquele paciente e faz a aplicação daquele inseticida. Lembrando, gente, é um inseticida, ele não mata só mosquito. Então, a eficácia desse inseticida é 40%. Se tem uma folha e o mosquito estiver atrás da folha e o veneno cair aqui em cima, não vai matar aquele mosquito ali. Aí o que acontece? Tem que também pensar na questão ambiental. Aquele veneno vai cair no chão, do chão vai chover, vai para a pluvial, da pluvial vai para o mar. Né? E outra que se tu jogar de maneira irracional, de qualquer maneira, vai criar a resistência para aquele mosquito. E aí daqui a pouco você não tem mais outra alternativa contra o mosquito. Então é isso que tem que entender. É só nesses casos para diminuir a quantidade de mosquito que possa estar contaminado ou que esteja contaminado ao redor daquele paciente. E o que é o mais eficaz? Você eliminar água parada, você não tem mosquito. Você não tem mosquito, consequentemente você não tem a doença. A senhora queria fazer uma observação, secretário? Sim. Quando o Rafael falava da questão da prevenção, eu penso assim que quem pode estar nos assistindo pensar, mas eu faço a minha parte. E o que eu posso fazer para me cuidar mais ainda? Além disso, são os repelentes, a utilização dos repelentes, o cuidado, né, com inseticidas de casa que hoje tem a base de água, enfim, que podem evitar, além de falar com o seu vizinho, cuidado, a sua piscina está precisando de limpeza, com tranquilidade, que eu acho que é assim também que a gente faz o nosso trabalho de conscientização, isso.
sempre trabalhando muito isso, a comunicação é importante, que também vai nos ajudar. Nós, enquanto cidadãos, também somos agentes da vigilância sanitária. Sim, esse é o papel que eu acho que todos nós deveríamos desempenhar. Mas, infelizmente, como disse a secretária, a gente percebe que estamos falando de um caso específico, estamos falando da dengue, da multiplicação do Aedes aegypti, e que não é só a dengue, tem outras doenças também agregadas. Nós estamos falando de uma doença específica, mas tem outras que ele pode transmitir. Mas a população, de um modo geral, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, mas parece que ela é dispersa com relação aos cuidados básicos primários de saúde no que diz respeito ao seu habitat. Nós vivemos num ambiente em que depende a qualidade de vida única e exclusivamente de nós. O único ser dentro desse universo aqui que nós vivemos, dentro do planeta, para ser mais limitado, que tem capacidade de mudar a história, somos nós, seres humanos. E quantas espécies nesse planeta dependem de nós? E o que nós estamos fazendo para mudar essa história? Para mudar a qualidade das nossas vidas enquanto seres humanos, no presente e no futuro. Então faça a sua parte, tente fazer o mínimo possível. Tire esses 10 minutos e vá fazer o seu trabalho. Com relação às denúncias, como é que isso pode... as pessoas podem fazer denúncias de que forma? Nós temos o 0800, né, que funciona não somente para a questão da vigilância sanitária, mas é através desse número que nós recebemos todas as denúncias. Essas denúncias chegam na Secretaria de Saúde e automaticamente são repassadas para a dengue, onde a questão da vigilância sanitária, a vigilância ambiental, aonde eles fazem toda a análise. Se é uma denúncia de uma casa, um terreno abandonado, uma construção, então esses agentes recebem a demanda e vão nesse local para fazer a vistoria. Tem vistorias que são mais rápidas, fáceis de serem executadas, e nós conseguimos o resultado desse processo imediatamente, e assim a população tem o retorno dessa demanda, e outras, infelizmente, são mais demoradas. Quando a gente fala de uma casa que está fechada, de um terreno que está fechado, que ele não está totalmente aberto, que dificulta a entrada nesse terreno, então isso demora mais a análise e assim também o retorno, mas toda a denúncia é analisada e também nós repassamos o ato feito, o retorno para esse munícipe que fez a denúncia. Sim. Inclusive eu já relatei algumas fotos para o Rafael, né, Rafael? Às vezes as pessoas perguntam para mim, né, com quem que eu falo, como é que é, então assim, a gente já encaminha algumas vezes para o Rafael, para estar, assim, o Rafael prontamente vai verificar, nos manda respostas, por isso que eu digo que o trabalho é muito bem feito pela equipe. E o Rafael citou uma questão ali da criança, do vasinho. Eu acredito que existem em Balneário Camboriú campanhas nas escolas, né? Eu não sei com que periodicidade é feita, mas assim, eu acredito que quanto mais a gente poder fazer isso nas escolas, mais a gente vai conseguir avançar no futuro, né? Porque a gente sabe a dificuldade do adulto de tomar algumas iniciativas, digamos assim, né? Porque é o caso que estão contando aqui. Até o cara perceber que tem que ir lá na calha, que tem que limpar, que não sei o quê. Alguns fazem, isso, eu acredito que isso vai se movimentando, mas é um movimento bem pequeno. E eu acredito que se a gente intensificar na questão das escolas, né, a gente vai criar uma nova geração, digamos assim, que lá na frente eles vão ter um cuidado muito maior com isso. Então, seria aí, eu acredito que a própria TV Câmara está disposta aí a fazer divulgação nesse sentido. As escolas, acredito também, acho que seria bem importante, né? Nós temos hoje aqui a TV Câmara, a Rádio Câmara, perdão, na Câmara também, a Rádio Câmara, que está tendo um acesso muito bom na população. Verdade. De repente a gente possa fazer alguns spots. Já tem alguns. Né? A respeito da dengue, falando também e tal, relatando. Acho que já tem alguns, viu, vereador? Legal. Já tem alguns falando sobre isso, sobre a alimentação. Nós realizamos, vereador, nós temos, além do programa da dengue, que faz a atenção não somente nas casas, mas também em escolas, ações que nós realizamos, nós também temos o programa Saúde nas Escolas, que é o PSE, então, que é feito pela Estratégia da Saúde da Família.
Então nós levamos não somente esses assuntos, mas todos, vários que nós podemos abordar, porque a gente sabe que a criança ela é uma esponja e ela absorve a informação e ela leva para sua residência e ela tenta colocar em prática. Então nós já realizamos isso, vereador, com bastante frequência e é de extrema importância e utilizamos essa ferramenta não somente então pela questão da vigilância sanitária, mas pela saúde como um todo. E nós sempre temos que falar, e é algo que nós estamos abordando muito na Secretaria de Saúde, que é falar muito sobre a promoção e a prevenção de saúde. Hoje, em todo o âmbito, não só quando falamos da dengue, nós temos sempre que pensar na promoção e prevenção. É como um paciente que ele é hipertenso, nós temos que tratar a sua família como um todo. Se a gente não trata a família como um todo, fala da alimentação, do sal, o que pode melhorar, essa família ela tem uma grande porcentagem de toda ela se tornar hipertensa e de vir a ter problema com a pressão. A mesma coisa é o processo das endemias. Nós estamos falando sobre a situação da nossa região com relação à dengue. Nós vamos a mais um intervalo e voltamos para a última parte do nosso Câmara Debate de hoje. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Imagine um lugar de contrastes, com praias badaladas e praias agrestes. Arquitetura moderna e história preservada. A natureza ao lado de uma cidade agitada. Turismo de negócios, esportes náuticos, compras, gastronomia, qualidade de vida, diversão noite e dia. Eu amo esse lugar. Eu amo o BC, Balneário Camboriú. Para visitar ou para morar, o seu melhor lugar. Estamos de volta à última parte do nosso Câmara Debate. O tema do programa de hoje, dengue e os inúmeros casos registrados aqui na nossa região de focos, que é diferente, né, da doença. Vamos entender bem o que é foco, já foi explicado aqui nos blocos anteriores com relação a isso. Quem está comigo tratando desse tema são os vereadores Assinil Medeiros do PR, o vereador Marcos Cortes do MDB, a secretária de Saúde do município de Balneário Camboriú, Andressa Haddad, e também o diretor da Vigilância Ambiental, Rafael Neis. Eu quero, nesse último bloco, tratar de 3 temas que eu acho que é extremamente importante. O número de casos positivos da dengue no nosso município, sentir os sintomas, o que fazer primeiro e como é o tratamento. E aí os vereadores, por favor, interajam no que precisar aí, nas respostas deles aí também. Bem, aqui no nosso município nós tivemos 3 casos positivos de dengue, né, nesse ano. Os sintomas, ele é muito parecido com o sintoma de uma gripe, né? Ele é dor no corpo intensa, dor de cabeça, febre alta. Então, como ele pode ser confundido com um sintoma gripal, com um quadro gripal, a gente orienta o paciente que mais de 3 dias com esse sintoma, que ele procure o seu médico. A atenção básica, o pronto atendimento, o pronto-socorro do hospital, para ser avaliado e descartar essa possibilidade. Porque a permanência desses sintomas, por muito tempo, chega um ponto que nós não conseguimos mais atuar, porque não há remédio, não temos como fazer a cura, não tem uma imunização. A única imunização é a prevenção. Quando o paciente ele já está infectado com a dengue, o que acontece? O paciente ele é tratado só com medicamentos para o sintoma, para febre, para dor no corpo, enfim. Então, nós temos sempre que colocar em mente que o remédio é a prevenção. Então, a importância teve sintomas de febre, dor no corpo, dor de cabeça prolongado, procure um médico imediatamente para que a gente possa descartar a possibilidade de ser, sim, um quadro de dengue. O vereador Marcos citou o exemplo da nossa Rádio Câmara, vem fazendo esse trabalho. Quais as campanhas, além dessa, estão sendo desenvolvidas, além de todo o trabalho de atuação, no município para alertar a população
mais do que ela já vem sendo alertada para ver se resolve esse problema. Alguém tem essa informação, os vereadores de vocês? Claro, além do que você falou, as visitas domiciliares são realizadas bimestralmente nas áreas. A gente procura botar dados do próprio programa, do município, a cada 2 meses. 1 mês, 2 meses, a gente acaba colocando no site do município. Dando no site do município, os meios de comunicação acabam startando, solicitando entrevistas para perguntar como é que está o sistema, como é que está o andamento dos focos, dos casos, né? E agora a gente, conversando com a comunicação, né, secretária, a gente conseguiu colocar 5 outdoors na cidade para reforçar essa chamada de atenção na população. Que por mais que agora a gente entrando num período de inverno, vamos dizer, outono e inverno, diminuir as temperaturas, a tendência é diminuir o número de focos, né, que é normal por causa da temperatura, mas não podemos deixar de atuar, né? O programa ele é o ano todo, independente de inverno ou verão, mas as pessoas têm que entender que o que eles fizerem agora no inverno vai impactar lá no verão. Então, se tiverem boas atitudes, eliminar a quantidade maior de focos agora no inverno, lá no verão a gente não vai sofrer uma consequência maior que a gente pensa aí que é um surto, uma epidemia de qualquer uma das doenças, não só da dengue, né, que outra situação que chamou muita atenção há umas 2 semanas atrás foi a situação da febre amarela. Teve um paciente, infelizmente, em Joinville, né, que contraiu a febre amarela, não estava vacinado e acabou vindo a óbito. Então, o Aedes aegypti é o mosquito transmissor da febre amarela no meio urbano, né? Então por isso que as pessoas têm que tomar esse cuidado. Quem não tomou a vacina, procure o posto de saúde, né? Tem as recomendações quem pode ou quem não pode tomar, mas procure para tomar essa vacina e esteja vacinado, gente. Que a preocupação é grande nesse sentido. Bom, pode falar, Felipe. Rafael, assim, ó, qual é o bairro que tem mais foco? Né? Porque eu vejo assim, ó, bairro dos municípios, é um povoado grande, né? E lá nós temos o Parque Ecológico Raimundo Malta, né? Que tem bastante árvore e tudo. E a região sul lá. Porque eu lembro assim, ó, na época passada quem cuidava disso era o governo. Era a tal da malária, né? É o mesmo sistema que vocês fazem. Eu lembro, até tinha parente que trabalhava nisso. Eles, lá na região sul, né, que tem terrenos muito grandes, então o que? Tinha uns homens lá que esse até roçava todos os terrenos. Aqueles moros lá, Laranjeira, Taquara, Estaleiro, era tudo roçado, com uma equipe. E tinha uns, né, que andava com uma pasta, ia na sua casa, conversava com o morador, não sei se tinha já essa doença, mas eles até colocavam um bilhetezinho atrás da porta e marcavam o dia, a data, o horário que tiveram visitando. E além disso, se vê que realmente tinha doença, eles até davam uns comprimidos. Para malária. Né? Sim, sim. Eu lembro quando eu era pequeno, eu via isso. Tinha parente que trabalhavam nesse, assim, né? Então, eu vejo assim, na região sul, que eu vejo que tem terrenos lá, muito grande lá, de mato, tudo lá, né? Os morros lá. E aqui no bairro do município, por causa do parque ali, beira do rio, tudo, mangue, né? E um povoado muito grande, como a secretária falou. Não é só a calha, a caixa d'água, mas também os vasos de planta, né? As orquídeas, que também muitos pegam bastante água e fica ali. Esse tem problema de ter essa doença, né? Assim, ó, o bairro que hoje nós temos mais foco é o centro, até pela extensão territorial do centro, é uma extensão grande, então hoje a maioria dos focos está concentrado no centro. Posteriormente nós temos o bairro das Nações, também outro bairro também de grande extensão. Aí nós temos ali Nova Esperança, Barra, municípios. Então, na verdade, como eu falei, o município de Balneário Camboriú hoje infelizmente está infestado. Então, 98,5% do nosso município, a gente tem detectado o Aedes aegypti. Né? Então, temos a presença do vetor, sim. Com relação ao Parque Raimundo Malta ali, é mais difícil da Aedes aegypti. Eu digo para ti que não é impossível, mas é mais difícil. Por aqueles casos como eu citei no bloco anterior. Porque ali existem grandes predadores, outros mosquitos que vão concorrer com o Aedes aegypti. Né? Então, e o Aedes aegypti ele procura depósitos artificiais. E lá no parque ele vai encontrar depósitos naturais, que seria bromélia, lago, água na terra. Então, e o Aedes tem essa preferência por depósitos artificiais. Então vai encontrar muito o Aedes albopictus nessa região de mata, tanto da Barra quanto ali no parque, que é da mesma família do Aedes aegypti, mas aqui no Brasil ele não transmite a dengue.
mas a gente é rico desse mosquito na região de mata, mas ele tem um potencial para transmitir a chikungunya, né? E no Ocidente, no Oriente, desculpa, ele transmite a dengue, né? O Aedes albopictus. Mas assim, aqui graças a Deus não transmite, porque a gente tem bastante dele nessa região. É mais na área central, né? É a parte mais preocupante. Secretária, um fator preocupante, o mosquito ele migrou, ele não foi criado aqui, essa doença veio de fora. Nós temos uma cidade cercada são várias cidades aqui limítrofes, que também apresentam problema com relação a focos do mosquito e casos da doença. Como é que é esse trabalho de parceria entre os municípios? Porque é a história do vizinho, né? Eu estou fazendo a minha parte, mas o vizinho não fez a dele. Como é que é essa parceria? Nós temos as nossas reuniões da CIR, que são realizadas na ANFRE, onde todos os secretários participam dos 11 municípios. E nós abordamos muito, e recentemente, agora na última reunião, nós tivemos inclusive a coordenação da 17ª, que representa a regional, né, o estado, onde eles nos passaram a informação que aumentou aqui na nossa região 50%. Isso é muito, é um número muito alto. Então, nessa nossa reunião, os gestores discutem meios e também copiam o que está dando certo nos outros municípios. E cada gestor, como eu, gestora, como estou agora à frente de Balneário Camboriú, faço a cobrança dos outros gestores para a atuação e principalmente nos municípios onde nós estamos ouvindo e sabendo dos dados que estão muito altos, fazendo com que esses gestores atuem ferrenhamente para que isso não venha ter uma repercussão, porque se nós viemos a ter uma endemia em um município próximo daqui, lógico, isso virá para Balneário Camboriú. Então, nós temos sempre que falar muito da região e, por isso, o Estado, nessas reuniões, onde todos os gestores desses 11 municípios participam e, assim, nós conseguimos fazer planos de ações, inclusive com o apoio do nosso município nos outros municípios, até de capacitação, de ideias, enfim, para que isso não venha a piorar. Eu quero salientar também aqui, como foi falado pelo Rafael, da questão da imunização, né? Ela ceda para que as pessoas elas não venham a se confundir. A imunização que o Rafael falou é referente à febre amarela. Para dengue não tem imunização. Então, quem fez a imunização para febre amarela não será contaminado com o vírus, né, da febre amarela, que também mata. Agora, para dengue é a prevenção. Então, deixar muito claro. Prevenção, imunização, febre amarela. E a prevenção para a dengue é o cuidado com a água parada. Com certeza. E, consequentemente, se você fizer isso, você vai evitar uma série de outros problemas também. A água parada, tem gente que muitas vezes não sabe, mas atrás da geladeira tem um depósitozinho ali que é preocupante, né? E passa despercebido na maioria das residências, ou eu estou enganado? Vocês devem observar bastante isso, né? Isso mesmo, as pessoas não têm ideia que ele tem um criador, os agentes normalmente eles perguntam sobre aquele recipiente que está atrás, que é chamado da geladeira frost free, né? Que daí ela tem aquele desgelo, cai aquele recipiente em cima do motor da geladeira, que com o calor do motor ele acaba evaporando aquela água, só que até evaporar se vai 5, 6, 7, 10 dias, né? E ali pode ter um criador sim. O que a gente recomenda nesse caso? Primeiro fazer a limpeza pelo menos uma vez por semana, mas uma vez por semana tu ficar arredando também a geladeira é complicado. Então, compra aquela telinha mosquiteiro que o pessoal usa na janela, é R$2, R$3 o metro. Tu corta do tamanho certo, um pouquinho maior nas bordas, cola com uma cola quente ou com um elástico ao redor ali, porque acontece? O mosquito não vai ter acesso à água. Ela vai continuar fazendo desgelo a geladeira, ela vai continuar evaporando aquela água, mas tu vai cortar aquele risco do mosquito ter acesso ali. Então, é uma alternativa para fazer aquilo ali. Sim, agora, algumas formas de prevenir. O vereador Marcos tem alguma coisa para acrescentar? Quando falaram na febre amarela ali, só lembrei porque eu fiz agora, recentemente, nesse ano, no Posto de Saúde Central, e dizer para a comunidade que é bem rápido, bem simples, né? E o acesso ali é muito fácil. Chega ali, pede para fazer a vacinação, é bem tranquilo e rápido. Às vezes as pessoas, mas como é que eu vou fazer? Tem que passar no médico, fazer vários, né? Não, é simples, é rapidinho, é só chegar lá e pedir. Posto de Saúde Central. Todas as nossas unidades, né, atenção básica, elas estão ofertando a vacina, toda e qualquer imunização, e também nós estendemos para o horário estendido, que isso facilita também, que é a saúde do trabalhador, aquela pessoa que está trabalhando, que não tem condições de perder o seu trabalho, nós temos no horário estendido a mesma coisa para as crianças. Então, até às 21h30, que é no bairro da Barra, Vila Real, Nações e Ariribá, são essas três unidades que nós estamos com o horário estendido. Sim, nós estamos chegando
chegando ao final do programa, mas eu queria, antes de terminar, repetir depois o telefone para quem quiser denunciar, mas eu quero, antes da denúncia, voltar no assunto com relação à prevenção dentro da própria residência. Muitas pessoas, água sanitária, jogar em vasilhas que tenham água, esse próprio depósito que você falou, quais são as alternativas que eu tenho para evitar que o mosquito prolifere ali? Para que eu mantenha, por exemplo, tem gente que tem plantas em casas que não tem como eliminar água, sei lá. Como é que faria isso? Além de trocar por areia, que seria o mais correto. O que o morador tem que ter ideia? Tem que ter em mente todo e qualquer material, não só aqueles que a gente comentou aqui no programa, né, que possa acumular água, ele vai servir de criador para o Aedes aegypti. Né? Inclusive até bromélias, aquela planta que acaba acumulando essa água com algum produto químico. O problema é que assim, a água sanitária é um produto que é volátil. Então tu tem que saber a quantidade de água que está ali para saber a quantidade correta para colocar. E detalhe, depende da temperatura, o calor que tiver, ela evapora. Às vezes 3, 4 horas, 5 horas. E aí tu vai ter um agravante, que tu vai purificar aquela água para o Aedes aegypti. Porque assim, as pessoas falam, água limpa, que é para a pessoa pensar, o mosquito só vai na água limpa. Mas o que é limpa para nós, o que é limpa para eles? Exatamente. De repente aquela água que está com terra, do pratinho de planta, que o pessoal comenta, ali o mosquito não vai porque é uma água suja. Não, aí que ele vai, porque tem micro-organismos para a larva se alimentar. Perfeito. Então é isso que tem que entender. Não pode ter água parada. Tem alternativas. Vasinho de planta que você falou, a pessoa gosta, orquídeas que acaba ficando água, que tem que manter na água. Gente, bota uma espuminha, aquela esponjinha de colchão, faz uma tirinha, bota por cima. Não deixar o mosquito chegar ali. Enche de areia até a borda. Então, há alternativas. Aquela plantinha aquática para pegar muda. Sim. Bota uma telinha em cima, bota a própria espuma. A ideia que é? Não deixar o mosquito entrar em contato com a água. Porque se ele entrar em contato com a água, ela faz a postura dos ovos próximo da água e ali sim ela sabe que aquela água vai subir um dia e vai encostar naqueles ovos. Encostando nos ovos, vira larva. Virando larva. Sim. Telefone para denúncia, para a gente encerrar e 1 minuto para cada um dar um retorno. O telefone para denúncia é o 0800, né, que é o telefone da Ouvidoria Municipal, é 0800 644 3388 ou 3267 7024. Pode fazer a denúncia anônima ou não. É muito importante que a pessoa anote o endereço corretamente, dê um número da casa, da rua certinho e onde está acumulando água, para que os agentes que vão lá realmente encontrem aquele problema e orientem o morador. Vereador Marcos, obrigado por estar aqui conosco, tratando desse tema tão importante. Uma boa noite, viu? Eu que agradeço, Lacerda, boa noite a todos. E parabenizar a equipe e o Rafael, a secretária Andressa, né, pelo trabalho que desenvolve aqui em Balneário Camboriú. Obrigado mais uma vez. Secretária, muito obrigado por dispor do seu tempo aqui para tratar desse assunto tão importante. Obrigado e uma boa noite, viu? Obrigada. Fique à vontade para dar o seu recado. Eu que agradeço. Foi muito importante esse espaço, esse debate. E para quem assistiu, eu peço que multiplique essas informações. São fáceis e assim a gente vai evitar, né? Se a gente não fizer a promoção, a prevenção, nós podemos aí ter doenças que venham a levar um paciente a óbito. E o que nós não queremos é isso. Então, previna-se, façam a promoção e nos ajudem como pessoas, como usuários do sistema de saúde a prevenir a dengue. Obrigado mais uma vez. Vereador Assinil, obrigado mais uma vez. Que bom saber que é a fêmea que pica, né? Boa noite, vereador. Não ia deixar passar, né? Boa noite. Foi bom esse debate, né, sobre esse assunto e agradecer a secretária e também o diretor que está junto aí com nós, aí, comigo, com o Marquinhos, para fazer esse programa. E sei que cada vez a gente fazer esse programa e divulgar mais, essa doença não fica no nosso município. Com certeza. Então eu agradeço a oportunidade. Obrigado mais uma vez. Rafael, obrigado por estar aqui com a gente, trazendo tantos esclarecimentos junto com a secretária. A gente ficou muito contente de vocês participarem, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que a gente tem que entender que não podemos depender tudo do poder público. A gente fala muito que a prefeitura tem que fazer, o programa tem que fazer, e realmente a gente faz. E procura fazer para o nosso bem-estar, que antes de nós sermos funcionários, nós somos pessoas do município. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Cada um fizer a sua parte, não vai precisar o agente da dengue no seu imóvel dizer o que você tem que fazer. Né? Entender que a doença é grave, não ataca só pobre ou rico, então não tem cor, não tem classe. A população tem que entender, cada um fazendo a sua parte, a gente vai conseguir vencer essa luta contra o mosquito. É isso aí, obrigado mais uma vez, boa noite. Olha, eu termino o programa lembrando a você de casa que o que você ouviu no programa de hoje, independente da ação pública, nós temos a responsabilidade de acabar com esse mosquito e de fazer a nossa parte. Se eu,
se nós não fizermos a nossa parte, nada disso vale a pena. Então, nós todos contamos com você e você pode contar conosco para resolver esse problema. Mais uma vez, um grande abraço, uma boa noite para você. Eu termino sempre convidando você a acompanhar a programação da nossa TV Câmara. Um grande abraço e até o próximo Câmara Debate.